Ao entender apostas assimétricas, suas finanças mudam para sempre. Já li mais de 50 livros sobre finanças pessoais e dinheiro. Sendo honesto, a maioria é igual, só muda a apresentação. Todos dizem: economize, gaste menos, invista a diferença, evite dívidas e tenha paciência. E sinceramente não há nada de errado nisso. Só que não basta, pois seguindo esse caminho levará uns 40 anos até se aposentar com o suficiente. Esse é o objetivo dessa estratégia. São 40 anos fazendo a coisa certa para que você possa ter uma aposentadoria confortável. Mas escondido nisso tudo, existe uma escolha que ninguém te conta que você tem. Na verdade, eu vou explicar por que a maioria desses livros e criadores de conteúdo sobre finanças estão simplesmente mentindo para você. Eles mostram um caminho, mas seguem outro. Eu nem sei se eles percebem que estão fazendo isso. Mas uma vez que você vê isso e entende, acho que suas finanças nunca mais vão parecer as mesmas. Existem realmente só dois caminhos. Só dois. Quase todo livro de finanças pessoais defende um desses caminhos e critica o outro ou nem menciona a sua existência. O primeiro é chamado de pista lenta. Arrume um emprego, invista 10, 15, 20% da sua renda, coloque em fundos de índice, deixe render, faça isso por 40 anos. Se você fizer isso certo, evitar aumentar o padrão de vida e dívidas, vai se aposentar com o suficiente. É o que a maioria dos livros de finanças pessoais ensina. O caminho simples para a riqueza segundo Dave Ramsey. E não está errado, a matemática é real. Investindo $500 em fundos de índice dos 25 aos 65 anos, você chega a 2,5 milhões de dólares. Isso soa ótimo. Você sempre pode fazer as contas e se alongar o prazo o bastante, sempre vai parecer uma boa ideia. Para muitos, esse é um caminho racional, seguro, confiável e eficaz. Demora, mas é melhor do que não agir. J.D. DeMarco apresenta outro caminho em seu livro A Faixa Rápida do Milionário. Apesar do nome chamativo, não se trata de enriquecer rápido, investir em criptomoedas ou comprar e revender coisas. A faixa rápida do milionário é basicamente tentar sair do ciclo de trocar tempo por dinheiro. No fim das contas, é isso mesmo. É como se você comprimisse 40 anos de esforço em um período de 5 a 10 anos e tivesse um grande resultado nesse tempo. Você alcança resultados de 40 anos em menos tempo ao concentrar esforços, mas é um esforço diferente, certo? Tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Até quem não gosta do livro, admite que o gráfico chamado quadrante do fluxo de caixa faz muito sentido. Ele mostra, em uma imagem, por que muitos nunca saem da faixa lenta e afirma que há apenas 4 formas de ganhar dinheiro. Você tem o E de empregado, onde você troca horas da sua vida por um salário. Você tem o A de autônomo. Você criou o próprio emprego. Você pode ser advogado, freelancer, encanador. Você recebe mais por hora, mas ainda troca tempo por dinheiro. Se parar, para de ganhar. Já o D, dono de negócio, tem um sistema que funciona sem ele. Seu tempo e dinheiro não dependem mais um do outro. Você pode dormir enquanto o negócio gera lucro ou investir para que seu dinheiro trabalhe por você. Isso inclui imóveis, ações, negócios, ativos digitais. É seu dinheiro trabalhando para você. Basicamente, é uma representação visual desses dois caminhos. Você tem o lado esquerdo, que é o empregado, e o autônomo, que é a pista lenta. O dinheiro está sempre atrelado ao tempo. O lado direito, o dono de negócio e o investidor, geralmente estão na pista rápida. Então, o jogo que todos nós jogamos é: aceitamos ficar no lado esquerdo ou tentamos de tudo para passar para o lado direito, mesmo que o lado esquerdo seja confortável, seguro, fácil e já estejamos lá. Mesmo um cirurgião que ganha 400 mil por ano ainda está no lado esquerdo trocando tempo por dinheiro. Se parar de operar, o dinheiro também para. Quem tem um pequeno negócio que rende R$100 por mês enquanto dorme está do lado direito. Tudo depende do mecanismo. Eu sinto que a maioria das pessoas passa a carreira e a vida inteira tentando subir a escada do lado esquerdo para chegar ao topo desse lado, mas nunca percebem que essa escada não vai levá-las aonde querem chegar. Porque a maioria das pessoas quer liberdade. Elas querem poder ganhar dinheiro enquanto dormem, né? Parece bom. Querem poder viajar, ter liberdade de localização, não precisar responder a um chefe. Isso normalmente não é possível, a menos que você espere bastante do lado esquerdo. Mesmo subindo mais alto, isso permanece. Por que as pessoas não atravessam? Parte do motivo é parecer imprudente e não entenderem o risco assimétrico. Há um livro chamado Escolha o Difícil, Viva Fácil. Ele nem era exatamente sobre finanças, mas trouxe uma das ideias mais úteis que me ajudaram a entender isso: a ideia de apostas assimétricas. Toda vez que você está gastando um pedacinho da sua vida, você está fazendo uma aposta. Isso vai ter algum tipo de resultado. Cada ação que você toma, algo acontece, certo? Mas a maioria das pessoas não para fazer as contas das apostas que realmente estão fazendo com suas vidas. Elas simplesmente fazem o que parece seguro. Elas simplesmente escolhem o que parece fácil ou confortável no momento. Mas acho que um bom exemplo disso é, digamos, você está andando de moto. Você sobe na moto por 1 hora. O lado positivo é que você realmente aproveita aquela hora da sua vida, certo? Foi bem divertido. Você curtiu. O vento batendo no seu cabelo. Lindo.
O lado negativo é que você pode sofrer um acidente com a moto sem ter culpa nenhuma. Alguém pode te atingir. Você estava fazendo tudo certo, e pelos próximos 50 anos você não pode andar. Então, essa relação de risco e recompensa de uma hora de diversão, mesmo com um risco de 5% ou 1% de passar 50 anos de sofrimento, é essa a conta que você tem que fazer. Nunca vou andar de moto porque não compensa alguns momentos de prazer pelo risco de dor para a vida toda, sem contar o risco de morte. Você está colocando momentos em jogo. E mesmo assim, as pessoas fazem isso todos os dias com a comida que comem, com a forma como gastam o tempo delas, até mesmo com a escolha de não se aproximar de alguém. Tipo, talvez você se sinta atraído por alguém, mas ao invés de ir lá e dizer oi e arriscar ter uma vida inteira de felicidade com essa pessoa, você não faz nada. Você escolhe não arriscar 30 segundos de desconforto por uma vida inteira de felicidade, uma aposta claramente positiva. Mas muitos não percebem isso em suas ações. Então, se a gente inverter isso, se você passar uma hora toda noite trabalhando em um negócio, isso tem a chance de mudar sua vida e te dar liberdade daqui a 5 anos. E o que você está sacrificando é uma hora de Netflix à noite, uma hora de algo chato pela oportunidade de talvez mudar sua vida para sempre, mas não agora. Pode ser postar um vídeo, pode ser começar um negócio. Você pode aprender a lidar melhor com a dor. O lado positivo é realizar seus sonhos. Sua esposa deixar o emprego, viajar pelo mundo, ter a casa ideal e não depender de chefe. Tudo isso está do outro lado de sacrificar alguma coisa, e é um sacrifício. Vai ser difícil. Esse é um exemplo do que ele chama de trocar centavos por dólares, enquanto muitos trocam dólares por centavos. É basicamente sacrificar um enorme potencial de ganho futuro, a possibilidade de um enorme potencial de ganho futuro, por um desconforto agora. Isso é simplesmente não ler um livro de finanças pessoais. Então você simplesmente não tem o conhecimento que poderia mudar sua vida. Isso é simplesmente escolher assistir a Netflix em vez de trabalhar no livro que você sempre sonhou em escrever. Isso é apenas manter um emprego seguro e estável em vez de buscar algo empolgante que poderia mudar gerações da sua família. É bem mais seguro e fácil. Mas o objetivo do jogo não é só conseguir liberdade, certo? É escolher como você gasta seu tempo e gastá-lo de uma forma que traga resultados positivos em vez de negativos. Nada disso vai acontecer agora, mas você deve escolher como usa seu tempo, pois isso definirá seu futuro em 5 ou 10 anos. Então, para mim, eu comecei a enxergar dessa forma. Tipo, eu tenho feito caminhadas ultimamente e ouvido livros, como você deve ter percebido. E isso não me dá dinheiro. Não dá. Mas o que aprendi nesses livros me fez milionário aos 20 e poucos anos, sempre que escolho não ouvir música, podcasts, vídeos no YouTube, nem maratonar Netflix ou sair para ver pessoas. Em vez disso, eu só estou lendo um livro. Estou escolhendo apostar que vou aprender algo que pode mudar a minha vida. Ao apostar nessas chances por tempo suficiente, aprendi coisas que mudaram minha vida. E antes de eu entrar na mentira, que a maioria dos outros criadores está te contando, acho que esse é um bom momento para mencionar o patrocinador deste vídeo, Homebase. Se você chegou aqui, tem um pequeno negócio com funcionários horistas e está construindo algo, uma das formas mais inúteis de gastar tempo é usar cronogramas em papel, folhas de ponto manuais e correr atrás das pessoas pelos turnos. Sinto que isso não é construir, é só uma burocracia administrativa. E é por isso que eu gosto do Homebase. É um aplicativo para tudo. Agendamento, controle de ponto, folha de pagamento, contratação, comunicação da equipe, tudo isso. E 150 mil pequenas empresas usam ele. Gerentes economizam mais de 20 horas por mês e a equipe também aprova. É possível ver a escala, trocar turnos, bater ponto e trocar mensagens direto do celular. E ele foi feito especificamente para pequenas empresas com equipes horistas, como restaurantes, lojas, salões, o que for. E é gratuito para começar. Não precisa de cartão de crédito, não tem pressão de período de teste. Você pode configurar tudo em poucos minutos e simplesmente deixar essa dor de cabeça administrativa de lado. Use o Homebase com o QR Code aqui ou clique no link na descrição. Obrigado ao Homebase por patrocinar este vídeo. Então eu quero meio que criticar a maioria das pessoas do meu nicho de finanças aqui no YouTube, ou literalmente a maioria dos livros que eu li. Quase todo criador que você vai ver no YouTube está vivendo na pista rápida. Eles têm um negócio. Eles estão criando ativos digitais que pagam para eles por muito tempo. Eles têm grande potencial de ganho, como Graham Stephan, que chegou a ganhar 5 milhões de dólares em um ano ao assumir riscos, construir e escalar algo. O mesmo vale para esses livros. Escreva um livro uma vez e receba para sempre. Isso é um ativo digital. E quase nenhum deles realmente conquistou liberdade, ficou milionário ou teve o estilo de vida que queria investindo em fundos de índice e apenas jogando seguro, ficando no emprego, economizando 15, 20% da renda, a menos que eu esteja esquecendo de alguém. São pouquíssimos que se tornam milionários aos 30 anos fazendo isso. Muitos te dizem para fazer isso, mas não foi assim que eles conquistaram a liberdade. Matematicamente, isso é o mais seguro para a maioria, mas não acho que você seja só mais um. Se está aqui vendo o que faço, é porque busca liberdade. Você quer fazer como eu ontem, sair para tomar sorvete com minha família, só com aposentados por perto.
Acho que esse é o estilo de vida que você busca. Você não quer trocar seu tempo por dinheiro em um trabalho sem inspiração, onde o dono lucra e você recebe só o suficiente para não sair. Imagino que não queira isso para sempre. Mas é isso que a maioria das outras pessoas desse meio está te dizendo para fazer. Contribua o máximo possível para o seu 401k, faça aportes regulares no mercado, seja paciente, espere 20, 30 anos. Eles sempre dizem, se investir tanto por mês por 40 anos, mas quem se importa? É melhor do que nada, mas quem liga? Você vai chegar ao ponto de estar começando a morrer quando finalmente alcançar esse resultado maravilhoso do cálculo. Isso é incrível, mas quero que você viva a sua vida em 5 anos. Quero que tenha isso agora, não quero esperar. Cheguei a pensar, prefiro praticamente morrer, prefiro ser sem teto, prefiro dar um jeito em qualquer outra coisa a ficar num emprego que odeio, preso, sem poder sair de dia e tendo alguém decidindo o meu horário de almoço. Não quero isso para meu futuro, não posso aceitar, não é uma opção, não vou seguir esse caminho, não consegui, não podia fazer isso. E eu imagino que pelo menos alguns de vocês que estão assistindo a este vídeo talvez sintam um pouco o mesmo, tipo, isso não pode ser uma opção, deixar alguém decidir se eu posso ir às apresentações dos meus filhos. Tomo café, almoço e janto com meus filhos diariamente. Não quero que me digam que não posso fazer isso por seguir um caminho seguro para, aos 65 anos, ter alguns milhões. Acho isso insano e repugnante. Algumas pessoas gostam. Faça o que quiser, não me importo. Mas para mim, isso não é uma opção. Eu preciso me acalmar, preciso encontrar meu café. Se você quiser apoiar meus desabafos cheios de raiva, fique à vontade para deixar um like e se inscrever. Geralmente, se você deixar um like, provavelmente mais 10 a 20 pessoas vão ver o vídeo. Obrigado a todos que interagem, quero encontrar uma forma de conhecer alguns de vocês. Quando me casei, tinha 22 anos e fiz um acordo com minha esposa. Fui abençoado por aprender isso cedo. É mais difícil quando você tem filhos, é mais difícil quando você tem uma casa, mas você precisa decidir se quer fazer essa mesma escolha. E então, quero te dar, espero, alguns pequenos passos para te ajudar a chegar onde você quer. Decidimos viver um estilo de vida radical por 3 a 5 anos. Prometi que, se conseguíssemos, teríamos a vida dos nossos sonhos. Não era possível ter liberdade nos meus 20, 30, talvez nem nos 40 anos, pois larguei o ensino médio, não fui à faculdade e não tinha habilidades valorizadas. Trabalhei em uma empresa de limpeza ganhando 50 a 60 mil por ano em tempo integral e meio período. Então, ganhar ou economizar $1 milhão fazendo essas coisas convencionais não era opção. Se você pensar em 30 anos no futuro, até seria uma opção, mas pra mim era besteira. Então a gente meio que chegou nesse ponto em que eu pensei, olha, se a gente conseguir viver um estilo de vida ruim pelos próximos 3 a 5 anos, se eu puder me dedicar totalmente, a gente pode chegar num ponto em que você não vai precisar trabalhar. O sonho dela era ficar em casa com os filhos, agora temos 3 filhos. Provavelmente vamos ter mais um em algum momento, tipo no ano que vem ou algo assim, e a gente pode viajar, pode fazer todo esse tipo de coisa, mas você tem que me dar de 3 a 5 anos de sofrimento, de puro sofrimento mesmo. E de dirigir carros velhos quase caindo aos pedaços, que até dão um pouco de vergonha. De literalmente comer frango com arroz, até o ponto em que, tipo, eu fiquei alguns anos sem comer frango recentemente porque a gente comeu tanto disso. Era a comida rica em proteína mais barata que a gente conseguia encontrar. Fiz todas essas escolhas de vida para sustentar eu trabalhando em tempo integral e meio período, iniciar um negócio, investir e me dedicar totalmente por anos, só para construir algo que nos tirasse dessa situação. Era como se a única saída fosse assumir esse controle. Tem um livro chamado Responsabilidade Extrema. De novo, nem estamos falando de livros de finanças agora, mas sim sobre como a responsabilidade que você assume está diretamente ligada aos resultados. Então, tipo, se você fica na pista lenta, é relativamente seguro, é relativamente tranquilo. Você não precisa se sacrificar. Eu não teria precisado fazer todas aquelas coisas. Eu não teria precisado ter, tipo, nem era uma vida ruim. Tipo, essas coisas não importam. Você pode ser feliz comendo frango, arroz e feijão e morando em um apartamento pequeno. Tipo, quem liga, né? Se escolher a pista lenta e ficar lá, não precisará tomar decisões desconfortáveis. Tudo ficará bem. Mas, tipo, quanto mais peso, mais risco, mais responsabilidade você estiver disposto a deixar pendurada sobre sua cabeça, é tipo sim, a gente pode tentar essa pista rápida por 5 ou 10 anos e pode dar errado, e dar errado, e dar errado, e dar errado, e dar errado, 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 ser ruim, 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 e aí de repente acabou. Podemos seguir pelo caminho medíocre, mas quanto mais riscos você assume, maior a chance de retorno positivo. Você pode arriscar trocar noites e fins de semana por 3 anos tentando um negócio que talvez nunca dê certo. Você tentou, não funcionou e precisa seguir tentando outras coisas.
Isso provavelmente vai acontecer. No YouTube, por exemplo, perdi dinheiro nos 3 primeiros anos postando toda semana. Eu comecei a postar 3 vezes por semana logo depois de me casar, enquanto reformava apartamentos, sendo corretor de imóveis, eu trabalhei pra caramba nisso e não tive nenhum resultado. Mas a menos que você esteja disposto a fazer essas trocas assimétricas que a gente fala, onde sim eu continuei fazendo essas apostas do tipo, olha, eu vou continuar trocando essas moedinhas e eventualmente posso conseguir R$ 1. Eu estou apostando em mim mesmo. Eu me desfiz da minha TV. Eu me desfiz dos videogames. Eu não fiz nada além de continuar trocando, fazendo essas apostas todo dia, tipo, eu vou continuar lendo os livros, vou manter meu emprego diurno porque ele me permite aproveitar essas oportunidades. Eu vou continuar tentando abrir esses negócios, tentando me tornar um corretor de imóveis, tentando abrir uma construtora, tentando abrir uma empresa de fitness, fazendo esse canal no YouTube, só tentando todas essas coisas, porque eu sabia que se a construtora desse certo, eu poderia ter essa liberdade. Se a corretagem de imóveis desse certo, bem, ainda seria meio que um trabalho, algo autônomo, mas eu poderia ter escalado até o ponto de ter um negócio, me tornar um corretor responsável e ter outras pessoas trabalhando comigo. Enfim, independente disso, se o canal no YouTube desse certo, o que finalmente aconteceu depois de anos apostando, então eu poderia ter isso. Mas eu te digo, a maioria das pessoas prefere ficar confortável. Elas preferem ter um carro novo, ter que trabalhar mais para pagar pelas coisas extras que têm. Preferem ficar no emprego seguro e convencional, investir sabendo que daqui a 40 anos vão ter um monte de dinheiro. Como se isso fosse muito mais seguro, mas você está garantindo para si mesmo que nunca vai ter liberdade nos seus 20 ou 30 anos. Você está garantindo para si mesmo que, tipo, agora a gente pode sair de férias e não olhar o preço das coisas? Podemos ir a um restaurante e não olhar os preços? Isso é totalmente impossível pelo caminho tradicional, mas há uma chance neste. Sinto que, dos livros que li, não é isso. Não são dicas pequenas, nem um esquema para enriquecer rápido. Não se trata de economizar 8% no supermercado ou de uma estratégia secreta de investimento, mas sim de uma escolha feita a todo momento. Você escolhe uma opção positiva. Por exemplo, comer uma banana em vez de sorvete, porque sabe que repetir isso ajuda a definir o abdômen em vez de engordar. Vou focar no meu negócio em vez de consumir conteúdo, pois sei que, repetindo isso, posso conquistar a vida dos meus sonhos. Escolho o caminho difícil. Vou investir meu tempo em atividades que podem me devolvê-lo, em vez de entregá-lo à economia da atenção. Isso não é só agora, é todo dia, todo minuto, todo segundo. Você tem escolha. Vai avançar aos poucos para a faixa rápida ou apenas seguir tranquilo na faixa lenta? Você vai ser como a maioria das pessoas nos Estados Unidos, sinceramente, que nem estão na pista, estão na calçada, elas estão simplesmente fazendo tudo errado. E se você realmente quer a faixa rápida, se você quer liberdade de tempo, liberdade de localização, a capacidade de fazer o que quiser, isso não vem de graça. Você sacrifica quase tudo por um tempo para obter 40 anos de resultados em 5 anos. É preciso colocar 20 anos de esforço nesses 5 anos, sabe? É muita coisa, não é fácil. A maioria nunca tem sorte porque não se coloca em posição para isso. Não escrevem o livro, desistem do negócio após 3 meses dizendo que está saturado, sem realmente tentar. Elas desistem ao primeiro sinal de qualquer coisa. Tentam várias coisas, mas continuam desistindo. E, eu não sei, só que eu não quero isso para você. Tenho escrito pois segui meu conselho e consegui a chance de escrever um livro. Ainda este ano começo a trabalhar nisso. Mas agora, tenho escrito uma newsletter, só compartilhando meus pensamentos, coisas que aprendi, outras lições de outros livros. Então é totalmente grátis, está aí embaixo, se quiser conferir, tento enviar semanalmente. E gostaria de interagir com você por lá. Então se tiver interesse, é isso, o link está aí embaixo. E se você quiser viver fácil, escolha o difícil.